Dona Maria caminhava pelo mercado como se carregasse o mundo inteiro nas costas frágeis, cada passo uma luta contra o peso invisível dos anos que a esmagavam. Suas roupas gastas, tão finas que pareciam folhas secas prestes a se desfazer, mal escondiam a pele enrugada e os ossos que se destacavam sob a pele. O cheiro de frutas frescas, o burburinho das vozes negociando preços, o azedume cortante do limão no ar, tudo isso formava uma sinfonia viva que ela sentia distante, como se estivesse presa atrás de uma parede de vidro. As mãos tremiam, não só pelo frio ou pela idade, mas pela fome antiga de algo mais, algo que não podia comprar com moedas contadas. Quando estendeu o braço para tocar a maçã brilhante, o desejo era um fogo que queimava a ponta dos dedos, um luxo que quase a fazia chorar. O riso que se seguiu era gelado, uma lâmina que dilacerava a alma de Dona Maria diante de todos. O mercado, antes um mar de cores e vida, virou um campo minado de olhares hostis. Ela sentiu as lágrimas queimarem, borrando os rostos que antes fingiam não vê-la. A humilhação era um veneno que corria nas veias, um golpe que a jogava para fora daquele lugar que, mesmo cruel, era seu único refúgio. De volta ao seu quarto modesto, um espaço tão escuro que parecia engolir tudo. O silêncio a sufocava como um manto pesado. As memórias invadiam sua mente. A família despedaçada pela tragédia, os anos de abandono, o peso invisível da invisibilidade. Cada lembrança era uma ferida aberta, um grito mudo preso na garganta. Mas no meio dessa tormenta algo pulsava, um resquício de segredo não resolvido. Um bilhete amassado, escondido no fundo da bolsa rasgada, sussurrava histórias enterradas. E ali, no canto do quarto, um velho joia-gasto refletia a luz que restava, como se guardasse um elo invisível com o homem que a desprezara. O destino, teimoso e cruel, entrelaçava suas vidas como fios invisíveis, prontos para puxar segredos enterrados à superfície. A pergunta pairava no ar, densa e cortante, enquanto a ferida ainda sangrava, e a resposta parecia sempre escapar, como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Ela se sentou na cadeira de madeira gasta, o assento rangendo sob o corpo cansado, e puxou o bilhete amassado do bolso da saia puída. As palavras, rabiscadas com pressa e medo, pareciam pulsar na ponta dos dedos. Procure-me na Rua das Laranjeiras, número 47. Não confie em ninguém. A dúvida era uma faca que cortava a garganta, mas algo dentro dela dizia que aquela mensagem era a chave para tudo. Para as perguntas que a assombravam desde que o nome de Mr. Roberto se tornou um fantasma em sua vida. É sobre o contrato com a distribuidora. Tem algo que você precisa saber. E não é só isso. A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma ameaça que fez o magnata sentir o chão se abrir sob seus pés. Ela hesitou, a mão tremendo antes de empurrar a porta. Lá dentro, uma figura esperava. Um homem de olhar cansado, mas com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Ele se levantou devagar e com uma voz rouca disse: Maria, você não sabe quem é o Roberto. Ele não é o homem que você pensa. As paredes pareciam se fechar e um grito cortou o ar. Não um grito humano, mas um som metálico, frio, que vinha do porão da casa. O homem olhou para ela, os olhos arregalados, e sussurrou: Eles estão aqui. Não temos tempo. E no escritório de Mr. Roberto, o telefone tocou novamente. Ele atendeu, a voz trêmula. Eles sabem, eles descobriram tudo. O silêncio do outro lado era uma sentença. O império que ele construiu, a máscara que usava, tudo estava prestes a ruir. E mais importante, quem era realmente Dona Maria? A mulher que o mundo desprezava, mas que carregava dentro de si uma verdade capaz de incendiar tudo. O cheiro de terra molhada misturava-se a algo mais, um odor metálico, frio, que grudava na garganta como um aviso. Ela sentia o coração martelar, uma tempestade de medo e esperança que ameaçava romper o peito. Cada passo era um mergulho mais fundo no abismo do passado que ela sempre tentara enterrar. Maria, o que você está prestes a ver vai mudar tudo. Prepare-se. Ela engoliu a saliva, o gosto amargo da ansiedade queimando a boca seca. Ela sentiu um choque atravessar a espinha, uma mistura de reconhecimento e pavor. O diário era de uma letra conhecida, a caligrafia de sua própria mãe, desaparecida há décadas. As páginas revelavam um segredo que rasgava o tecido da realidade. Mr. Roberto não era apenas um magnata inescrupuloso. Ele era seu irmão, filho do mesmo pai que a abandonara, e guardava uma história de traição e violência que destruíra sua família. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida, sobre aquele homem que a humilhara no mercado, desmoronava em pedaços sangrentos. O homem ao seu lado murmurou quase sem voz: Ele matou seu pai e tentou esconder você para sempre.
Do outro lado, um silêncio pesado, antes de uma voz fria responder. Ela já sabe, e não vai parar até que a verdade saia. No porão, a lanterna piscou, e um estalo seco soou atrás deles. A sombra de uma figura desconhecida se projetou na parede, trazendo consigo uma promessa silenciosa de que aquela noite seria só o começo do inferno que ambos estavam prestes a enfrentar. O ar no porão parecia se fechar, pesado como chumbo derretido, enquanto Dona Maria segurava o diário com as mãos que tremiam como folhas ao vento. A verdade, tão cruel e cortante, pulsava entre as páginas amarelas, queimando cada fibra do seu ser. Ela sentia o mundo desmoronar, pedaços de sua vida se despedaçando como vidro estilhaçado no chão frio. O homem ao seu lado, que até então era uma sombra de esperança, agora parecia um vulto de medo, e ainda assim, uma tênue ponte para o que viria. Ela hesitou, mas a curiosidade era uma faca que dilacerava sua coragem. "Quem é você?" ela perguntou, a voz um sussurro trêmulo. O homem que a acompanhava ficou pálido, a respiração presa na garganta. "Se isso vazar, não é só meu império que cai, é a nossa mentira inteira." E agora, com o inimigo mais próximo do que jamais imaginara, a guerra que ela temia estava apenas começando. E Dona Maria soube, com uma certeza que doía até o osso. A verdade que ela carregava não era só a chave para sua libertação, mas também o gatilho para uma destruição que ameaçava engolir tudo que restava de sua vida. A pergunta que ecoava no vazio era cruel e implacável. Quem, afinal, ela poderia confiar quando o sangue era o primeiro traidor? O menino, seu filho, permanecia ali, encolhido e frágil, um símbolo vivo da traição que a consumia por dentro. Ela sentia o coração pulsar como um tambor de guerra. Cada batida uma mistura de medo, raiva e uma esperança desesperada por justiça. Era sua mãe. Ou melhor, a mulher que ela acreditava estar morta há anos, com os olhos fundos, a pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, mas viva. Viva! Ele era seu pai. Ele é filho dele com outra mulher, uma peça no jogo sujo que ele construiu para controlar tudo. Enquanto isso, no escritório de Roberto, o telefone tocou novamente. Ele atendeu, a voz um sussurro carregado de desespero. "Eles sabem. Não é só Maria. É a verdade toda. Se isso vazar, não sobra nada." Dona Maria sentiu o frio da traição e da mentira envolvendo-a como uma prisão invisível, enquanto uma pergunta cortante se formava na sua mente, fria como gelo. Se o sangue que deveria proteger é o mesmo que destrói, quem afinal restava para lutar ao seu lado? Porque, às vezes, o maior choque não é descobrir a verdade, mas perceber que toda a vida foi construída sobre um abismo de mentiras. A escuridão os engolia, e o coração de Maria batia descompassado, um tambor de guerra que anunciava tempestades. O homem ao seu lado prendeu a respiração, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Ali, no centro, estava ela, criança, sorrindo ao lado de Roberto. Não como irmão, não como pai, mas como algo mais. Ele é o pai do seu filho, sim, mas também foi o homem que você amou. Vocês foram casados em segredo antes de tudo desmoronar. A dor que Maria sentiu não era apenas traição. Era um abismo que engolia sua identidade. Um terremoto que destruía tudo o que restava de sua vida. O homem ao seu lado sussurrou, a voz embargada. Eles esconderam isso para proteger o império, para manter você na escuridão. Mas agora, tudo está prestes a explodir. E não vai parar até que a verdade inteira venha à tona. E Dona Maria, com o coração despedaçado e a alma em chamas, soube que a guerra que começava não era apenas por justiça ou vingança. Era pela própria sobrevivência do que restava dela, e pelo filho que, sem saber, carregava a chave para um destino que ninguém poderia prever. A resposta se escondia nas sombras, esperando para ser arrancada à força, porque, às vezes, a verdade não liberta, ela destrói. Roberto, marido, pai, inimigo, era um nome que pulsava com uma dor tão viva que parecia rasgar sua pele por dentro. Foi então que a porta do porão se abriu com um estrondo brutal, fazendo a escuridão recuar por um instante. Uma figura entrou alta e imponente, com olhos que brilhavam como brasas frias. Era Roberto, não o homem arrogante do mercado, mas uma sombra viva, um predador que carregava em si a ameaça de uma tempestade prestes a explodir. Ele avançou, o olhar fixo no menino, e um sorriso cruel torceu seus lábios. Esse garoto, ele não é só nosso filho, ele é a chave para o que nunca deveria ter sido revelado. Ele é a prova viva de que tudo que você acredita é uma mentira. Porque, Maria, você não é quem pensa que é.
Enquanto a lanterna tremia nas mãos de Dona Maria, iluminando rostos marcados pela dor e pelo medo, uma última revelação ecoou no porão escuro. O menino, seu filho, não era apenas a chave para o passado. Ele era a semente de um futuro que poderia destruir tudo, ou salvar o que restava. E assim, a dor que já corria em suas veias tornou-se uma chama viva, pronta para incendiar tudo, porque às vezes a maior traição não é a que se revela, mas a que se esconde no silêncio do próprio sangue. Roberto estava ali, a sombra que a perseguia, o homem que ela amara, temera, e agora via com olhos que sangravam desconfiança e dor. O menino dormia nos braços dela, um peso frágil e precioso, um futuro que tremia na ponta dos dedos. A luz do corredor invadiu o espaço escuro, revelando uma figura que congelou o ar ao redor. Uma mulher, alta, de cabelos grisalhos e olhar cortante, que não era outra senão a própria mãe de Dona Maria, mas com um rosto diferente, marcado por uma expressão que misturava determinação e um segredo que queimava por dentro. O chão sumiu sob seus pés, e a dor se espalhou como fogo, queimando cada pedaço de sua alma. O menino nos seus braços se mexeu, e ela o apertou contra o peito, como se pudesse protegê-lo daquele inferno. Tudo o que aconteceu, toda essa mentira, foi para esconder que você e seu filho são as únicas ameaças reais ao poder dele. Eles vão atrás de vocês, não só para silenciar, mas para eliminar de vez o que ameaça seu império. Seu filho é a chave para o meu império, e eu vou buscá-los até o fim, porque sangue não mente, mas pode ser comprado, e vocês dois são minha dívida mais cara. A pergunta que cortava sua alma era uma lâmina afiada. Se o homem que ela amava, que a destruiu, é ao mesmo tempo seu pai e seu inimigo, e se o filho que ela protege é o alvo de uma guerra invisível, quem afinal ela poderia ser? E quem estaria disposto a lutar ao seu lado quando o sangue é a primeira traição? A dor que já corria em suas veias virou uma chama viva, pronta para incendiar tudo, porque, às vezes, o maior choque não é a revelação, mas a certeza de que o inferno que você teme está dentro de casa, escondido no nome que você carrega. Mas então algo aconteceu que rasgou o tecido da realidade em pedaços tão profundos que nada jamais seria igual. Era uma mulher jovem, de olhar feroz e voz firme, com um rosto que parecia uma mistura impossível entre Dona Maria e Roberto. O choque atravessou Maria como um raio que queima a pele e congela o sangue. Tudo que ela acreditava, tudo que sentia como verdade, desmoronava em um abismo de mentiras e traições. A mulher continuou, com uma voz que era ao mesmo tempo um sussurro e uma sentença. Dona Maria sentiu o frio da traição e da mentira envolvendo-a como uma prisão invisível, enquanto uma pergunta cortante se formava na sua mente, fria como gelo. E naquele instante, entre sombras e silêncio, a dor se tornou uma promessa. Uma promessa de que nada jamais seria como antes. Porque, às vezes, a maior traição não é a que se revela, mas a que se esconde no silêncio do próprio sangue. A lanterna tremia em suas mãos, lançando sombras que dançavam nas paredes úmidas, como se o próprio passado zombasse de sua dor. O menino dormia, alheio à tormenta, um anjo frágil em meio à tempestade que se armava. Mas o que veio a seguir foi um golpe tão brutal que fez o ar faltar, o chão desaparecer. E então a voz veio do alto-falante, fria, impiedosa e conhecida demais para ser ignorada. Ela sentiu o mundo ruir embaixo dos pés, a dor se tornando um fogo que queimava até os ossos. Maria, você não é filha do homem que pensava. Você é minha criação, meu experimento. Eu te criei para ser perfeita, ele continuou, para ser a herdeira do império que construí com sangue e mentira. Seu filho, a peça final para garantir que meu legado nunca morra. Enquanto Roberto avançava, a mulher que dizia ser sua irmã levantou-se, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Mas a pergunta que cortava a alma era cruel e implacável. Se tudo que ela conhecia era uma farsa, se seu sangue era parte de um experimento e não de uma família, quem afinal ela poderia ser? E quem estaria disposto a lutar ao seu lado quando o próprio sangue era a maior traição? E enquanto a escuridão os engolia, a promessa de que nada jamais seria como antes queimava no ar, porque às vezes a maior verdade não liberta, ela destrói. A revelação de que ela era um experimento, uma criação, um peão no jogo sórdido dele, desmoronava tudo o que restava de sua identidade. A mulher que dizia ser sua irmã ergueu-se, os olhos flamejando com a fúria de quem não aceita ser marionete. Era um pequeno dispositivo, um pendrive, simples, discreto, mas carregado de uma promessa silenciosa. Ela o segurou com dedos trêmulos, o peso da esperança e do desespero misturados em cada centímetro daquele pedaço de plástico. Antes que pudesse reagir,
A luz das câmeras piscou freneticamente e um holograma surgiu no centro do porão, projetando uma imagem que congelou o ar. Uma mulher, de rosto familiar, mas que Dona Maria jamais esperava ver ali. Sua própria mãe, jovem, vibrante, sorrindo com uma alegria que parecia impossível diante de tanto sofrimento. Roberto não é só seu pai biológico, nem o monstro que ele parece ser. Ele é parte de algo muito maior. Uma rede de mentiras, manipulações e um segredo que pode destruir tudo. E mais chocante ainda, uma revelação que cortou a alma de Dona Maria como um punhal. Ela não era apenas um experimento, mas a peça-chave de um projeto clandestino de manipulação genética, uma tentativa de criar uma linhagem imbatível, misturando sangue e poder com ciência proibida. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Roberto, paralisado, viu seu império ameaçado não só por verdades, mas por forças que ele jamais controlara. A mulher que dizia ser irmã de Maria caiu de joelhos, o rosto tomado por uma mistura de medo e admiração. Era a herdeira de um segredo que poderia mudar tudo, e a única capaz de decidir se aquele legado seria redenção ou destruição. A escuridão os engoliu, e com ela a certeza de que a batalha que começava não era apenas por sangue ou poder, mas pela própria alma do mundo que conheciam. O porão, antes um caldeirão de segredos e mentiras, agora era o palco da última batalha que ninguém podia evitar. As luzes apagadas, a escuridão densa, o silêncio cortante, tudo conspirava para que a verdade explodisse, para que o passado finalmente se despisse de suas máscaras. Não era mais o predador implacável que humilhara Maria no mercado, nem o monstro que ela temia. Era um homem derrotado pela própria teia que tecera. O holograma da mãe, as revelações, as traições, tudo parecia um filme distante agora. O que importava era o que fariam dali para frente. Ela sentiu ali uma força que não vinha só dela, mas da união, da resistência contra o que parecia inevitável. O menino chorou. Um som que quebrou o silêncio pesado, e Dona Maria sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso de vitória, nem de alívio. Era a promessa de uma luta que ainda estava começando. E no porão, entre sombras e luzes trêmulas, Dona Maria sentiu o peso da verdade se transformar em força. Quem ela era? Não mais uma vítima, nem um experimento, nem uma mentira. Era a mulher que carregava no sangue a chama da resistência. A única capaz de reescrever a história, de salvar seu filho, e talvez de salvar a si mesma. Se você quer acompanhar cada passo dessa história que ainda vai explodir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhuma reviravolta, nenhum segredo revelado. Esse é o momento de mostrar seu apoio de verdade. E não para por aí. Fique ligado e encha os comentários com suas teorias, seus palpites, suas reações. A gente quer saber tudo o que você pensa sobre esse final que só começou. E você vai querer estar aqui para ver tudo acontecer. Então, bora lá!